Eu vou provar pra você como que uma câmera melhora o pace de um atleta. Não pode, isso não pode, não é de Deus. Bora, os últimos 1000 metros. Ai não, vou ficar, isso não é de Deus. Isso aí é golpe baixo. Isso melhora a pace. Desse jeito aí eu vou pra meia maratona. Tá vendo? Ultrapassando as amigas que estão papeando. Ah, é corrida com fofoca. Aí você não fez elas correr, né? O caso não aguenta, estão ultrapassando, deixando mais 2 para trás aqui. Deixando aquele casal ali também para trás. Aí, ó. Ele tá arrastando todo mundo. Ninguém vai ficar para trás. Bora, bora. Os últimos 1000 metros. Olha. Ah!